Bom, graças a Deus. Bom, abra sua apostila, que hoje o nosso assunto é pneumatologia. Pneumatologia. O que significa isso? O que vem a ser isso? Qual é o sentido de pneumatologia? Então, pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo. Então, nós vamos estudar no sumário aí, tá? No sumário. Nós vamos estudar o termo, o que significa pneumatologia. Vamos estudar a operação histórica do Espírito Santo entre os homens. Nessa disciplina, nós vamos estudar a personalidade do Espírito Santo. Vamos estudar os atributos pessoais do Espírito Santo, os atributos da deidade do Espírito Santo. Vamos estudar o Espírito Santo do Antigo Testamento, vamos estudar o Espírito Santo do Novo Testamento, vamos estudar o Espírito Santo nos dias atuais, vamos estudar o Espírito Santo como uma pessoa, vamos estudar os nomes do Espírito Santo, os símbolos do Espírito Santo e o evangelismo, o batismo com o Espírito Santo como uma pessoa divina, e vamos estudar os dons do Espírito Santo e as obras da carne e os frutos do Espírito Santo. Então, olha como é amplo o assunto da pneumatologia. Então, não é simplesmente assim, estudar sobre o Espírito Santo. Então, existe toda uma questão sistemática de ordem, de início, meio e fim, para entendermos melhor a operação do Espírito Santo. Então, eu sempre falo assim com vocês, que se nós fôssemos pegar ou ler tudo sobre o Espírito Santo, de Gênesis ao Apocalipse, você levaria muito tempo. A teologia, principalmente a teologia sistemática, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar os assuntos e vai organizar em tópicos e criar uma doutrina para fazer o quê? Para facilitar a nossa compreensão. Tá bom? Então, o primeiro assunto que nós vamos tratar, já compartilhou lá? Tá ok? O pessoal tá... tá lá, a Leandro que tá lá, né? Então, por exemplo, a primeira coisa, eu preciso definir, na segunda página, aí eu preciso definir o que é pneumatologia, o que vem a ser pneumatologia. Então, quando você ouvir essa palavra, nossa, eu nunca ouvi isso no culto, eu não escuto isso no culto. É porque essa é uma expressão, uma expressão usada principalmente nos seminários e pelos teólogos, e quem passa por uma sala de teologia. Então, por exemplo, o termo pneumatologia deriva-se de duas palavras gregas, uma que significa pneuma, significa, primeiro, espírito, segundo, vento, terceiro, ar, quarto, vapor. Então, pneuma é o espírito, é o vento, é o ar, é o vapor. E logia significa estudo, ciência ou tratado. No hebraico, espírito é roash. Então, pelo que a pneumatologia, o significado pneumatologia é a ciência ou doutrina que estuda a pessoa do Espírito Santo. É um estudo racional e sistemático que tem como objetivo a pessoa e a obra do Espírito Santo. Então, a pneumatologia faz parte da teologia sistemática, tendo como fonte primária a palavra de Deus, as Santas Escrituras. Então, pneumatologia, ela também é conhecida como paracletologia. Peraí, pastor. Peraí, professor. É pneumatologia ou é paracletologia? Então, me ajuda aí nessa questão. Agora entra a grande questão que nós cristãos temos uma dificuldade de entender. Deus é lindo. Pneuma significa espírito, vento, ar e vapor, certo? Só que o Espírito Santo, aí é pneuma. Então, pneuma é vento, ar, vapor e espírito. Só que paracleto é também espírito. Só que o que significa o paracleto? Significa consolador, conselheiro, advogado. E logia, que significa estudo. Então, a paracletologia
Também tem o mesmo significado. A doutrina que estuda o Espírito Santo. Mas qual o significado? Não é paracletos, não é vento, paracletos não é ar e paracletos não é vapor. Aí eu começo a entender melhor as manifestações, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Aí eu começo a entender o Espírito Santo como uma pessoa. Quem é que age na minha vida? É o Espírito Santo, é o Espírito pneuma na atuação, o vento de Deus, o sopro de Deus, o vapor de Deus, o ar de Deus. E quem é que age em alguns momentos na minha vida? Se é o Paracleto, como consolador, como conselheiro e como advogado. Então, essa doutrina, ela é baseada na terceira pessoa da Trindade. Agora, falando nesse aspecto, eu vim aqui conversando. Alguém, você conhece bem de mecânica? Mecânica? Sim? Motor de carro. Motor. Motor de carro. Existe algum motor no mundo que tem uma continuidade, contínuo, que seja um contínuo, sem precisar de energia, sem precisar de água, sem precisar de óleo? Existe algum motor que no mundo 24 horas? O Espírito Santo dentro de nós é esse motor, esse dínamo, é essa força dentro de nós. Então o Espírito Santo ele está 24 horas dentro do cristão. Ele está 24 horas gerando essa energia, gerando essa força e nos revitalizando. Às vezes nós pedimos para outras pessoas orarem, aquela coisa toda, mas como? Gente, o Espírito Santo está dentro de nós. A fortaleza que nós precisamos está dentro de nós mesmos. E essa doutrina vai fazer com que eu e você venhamos entender que o Espírito de Deus, ou seja, a força do Consolador, do Paracletos, está dentro de nós. E quando você invoca, quando você pede, a renovação parte de você, porque ele está dentro de nós. Então, nós vamos entender nessa doutrina que quando nós erramos, ele entristece. É como se o motor, ele não para, mas ele desacelera, mas tem uma continuidade. Tá? Então, nós vamos aprender muito essa questão aqui. Então, quando você quer um renovo, o motor está dentro de você. Entendeu? Já está dentro de você. É só você orar que ele. Pode observar que quando está é porque parou de orar, parou de consagrar, parou de ler a Bíblia. Então, automaticamente. Não, mas nesse caso não existe óleo no motor do Espírito Santo. O Espírito Santo já é o óleo. O Espírito Santo já é essa força, esse dínamo. O Espírito Santo é que já dá essa energia. Às vezes, por exemplo, existem pessoas que são sempre acostumadas a dizer assim, ore por mim, eu estou fraquinho, ore por mim. Eu até entendo, respeito, mas essas pessoas não conhecem o Espírito Santo. A gente precisa conhecer o Espírito Santo. É aquele que, quando você dobra o seu joelho, é ele que vai dar energia, exatamente, para o teu espírito, para a tua alma, para o teu espírito e para o teu corpo, para você ter vitalidade, que nós chamamos de renovação espiritual. Então, essa doutrina vai nos fazer entender a importância de ter Deus dentro de nós. O Espírito Santo é o quê? É Deus. É a terceira pessoa da Trindade. O que o Espírito Santo é? É a terceira pessoa da Trindade e está onde? Dentro de nós. Nós estudamos isso em Cristologia. Estudamos isso em Cristologia, que Cristo é Deus Pai, Deus Filho e a terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem a mesma deidade, que a deidade é o poder absoluto. Os mesmos. Você que quer
aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo. Então, nós temos um curso especial para você, um curso avançado para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia ao Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br. CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinário. Espero você.